Guerreiro, existem noites em que a mente se torna um campo de batalha silencioso, onde ninguém vê, mas tudo dentro de você grita, pensamentos que não são seus, medos que surgem sem razão, angústias que apertam o peito, sombras que tentam falar mais alto do que a voz de Deus. Você tenta descansar, mas a mente não para, o coração aperta, e uma sensação estranha sussurra que algo está errado. Guerreiro, isso não é fraqueza, não é imaginação, não é coincidência. É guerra espiritual. Que a mente é o primeiro lugar onde o inimigo tenta atacar. Mas hoje essa guerra muda de lado, porque a palavra que Deus liberou sobre você é um decreto eterno, um decreto que atravessa séculos, reinos, impérios, e ainda assim permanece firme, vivo, cheio de autoridade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Essas palavras não são poesia, são armas. Armas espirituais. Armas que Deus entrega nas suas mãos agora. Respire fundo, porque enquanto você ouve esta oração, algo começa a se mover no mundo invisível. O medo perde espaço, a ansiedade perde força, os ataques mentais começam a recuar. A escuridão que rondava o seu pensamento começa a se dispersar. Guerreiro, Deus te trouxe até aqui porque Ele viu a guerra que ninguém viu. Ele ouviu o choro que você tentou esconder. Ele percebeu os momentos em que você sorriu por fora, mas por dentro estava quebrado. Ele viu quando você se levantou por força própria, mesmo cansado. E Ele diz: acabou o tempo de lutar sozinho. Escute a voz de Deus sobre você. Eu sou contigo. Não é um anjo, não é um mensageiro, não é um sinal distante. É o próprio Deus, o mesmo que abriu o mar, o mesmo que derrubou gigantes, o mesmo que venceu batalhas impossíveis. Ele diz: eu sou contigo. Isso significa que o medo não tem mais autoridade, que a ansiedade não governa mais seus passos, que nenhum ataque mental conseguirá te derrubar. Guerreiro, quantas vezes você já tentou lutar sozinho? Quantas noites você escondeu a dor porque achou que ninguém entenderia? Quantas vezes você pensou em desistir e mesmo assim continuou? Você não está ouvindo esta oração por acaso. Há um movimento de Deus acontecendo agora dentro de você. Um realinhamento espiritual, uma limpeza na sua mente, uma restauração emocional. O inimigo tentou atacar sua fé, porque sabia que não podia atacar sua chamada. Tentou atacar seus pensamentos, porque não pôde tocar no seu espírito. Tentou plantar medo, porque não pôde apagar a promessa, mas chegou ao fim. Porque Deus está entrando no campo de batalha da sua mente agora. E quando Ele entra, o medo sai, a ansiedade recua e a paz assume o lugar. Guerreiro, ouça essas palavras como se o próprio Pai estivesse falando com você. Porque Ele está. Não temas. Isso não é um pedido, é uma ordem liberada sobre a sua vida. Uma ordem que atravessa todo ataque, todo pensamento, toda angústia. Uma ordem que expulsa o terror noturno, o pavor do amanhã, os medos irracionais. Não temas, porque não há mais motivo para temer quando o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. A verdadeira raiz do medo não é a ameaça, é a sensação de estar sozinho. Mas Deus acaba de destruir essa raiz dizendo: eu sou contigo. Guerreiro, Deus está com você. É por isso que o medo perde o controle. É por isso que a ansiedade perde as garras. É por isso que os pensamentos que te atormentavam começam a desmoronar. A presença dele expulsa aquilo que tentava te confundir. E ele continua: não te assombres, não se desespera, não se surpreenda com ataques, não se assuste com pensamentos estranhos, não se impressione com o barulho do inimigo. Nada disso tem poder para te derrubar, porque Deus diz: eu sou o teu Deus. Ele não é um Deus distante. Ele é o seu Deus, o Deus que te escolheu, o Deus que conhece seu nome, o Deus que conhece suas batalhas, o Deus que sabe onde dói, onde pesa, onde falta força. E é por isso que ele declara:
Eu te fortaleço. Guerreiro. Sinta isso entrando em você agora. Força espiritual, força emocional, força mental, o cansaço constante, o peso na mente, a exaustão sem explicação, a sensação de que você não aguenta mais. Deus está arrancando isso de você agora e está colocando força nova, a força que não depende de motivação, a força que não depende de circunstâncias, a força que nasce do Espírito. E Ele vai além. Eu te ajudo, guerreiro. Tem áreas da sua vida que você tenta resolver sozinho há muito tempo. Essa luta que parecia interminável, esse medo que parece te seguir, esse pensamento que te prende. Deus está dizendo, eu te ajudo. Ele coloca a mão, Ele intervém, Ele sustenta, Ele move aquilo que você não consegue mover, Ele abre aquilo que você não consegue abrir, Ele encerra aquilo que você não consegue encerrar. E então vem a parte mais poderosa de Isaías 41:10, a frase que destrói ataques mentais, sensações de abandono e medos silenciosos. Eu te sustento com a minha destra fiel. A destra é a mão direita de Deus, a mão da vitória, a mão da autoridade, a mão que derrota inimigos, a mão que escreve decretos, a mão que segura você quando sente que vai cair. Guerreiro, Deus segura sua mão direita agora, e quando Ele segura, nada te derruba, nada te desvia, nada te paralisa. Você não está caindo, você está sendo segurado, não está sozinho, está sendo sustentado, não está perdido, está sendo guiado. Essa guerra mental tinha um prazo, e esse prazo terminou. A partir deste momento, Deus entra na sua mente com luz, com paz, com autoridade. E o que te atormentava, perde o poder. O que te assustava, perde a voz. O que te inquietava, perde a força. Guerreiro, Deus está contigo, e isso muda tudo. Guerreiro. A mente é o lugar onde as maiores guerras acontecem. E muitas vezes, antes do ataque espiritual tocar a vida, ele toca o pensamento. É por isso que você já acordou angustiado sem saber por quê. É por isso que já sentiu medo sem motivo. É por isso que pensamentos estranhos apareceram do nada. O inimigo sabe que, se ele enfraquecer a mente, ele desgasta a fé. Se ele plantar medo, ele paralisa sua caminhada. Se ele te convencer de que você está sozinho, ele te enfraquece. Mas Deus hoje desmonta cada mentira, cada sensação pesada, cada pensamento de derrota, cada flecha invisível lançada na sua mente. Porque a voz de Deus já foi liberada. Não temas, porque eu sou contigo. Guerreiro, ore comigo em silêncio por alguns segundos. Deixe a atmosfera mudar. Deixe a mente respirar. Deixe seu espírito sentir o peso da presença de Deus entrando no ambiente. Agora ouça. Existem 3 tipos de ataques que o inimigo tenta usar contra a sua mente. E hoje, Deus destrói os 3. O primeiro é o ataque da intimidação. É aquele medo que chega repentinamente. Aquela sensação de que algo ruim vai acontecer. Aquele aperto no peito sem motivo. Mas o Senhor diz, não temas. Isso é Deus anulando a intimidação. É como se Ele estivesse limpando o ar ao seu redor, expulsando cada sombra emocional. Em nome de Jesus, que toda a intimidação espiritual que rondava sua mente caía agora. Que todo espírito que te observava à distância seja silenciado. Que toda opressão, todo peso, toda inquietação seja arrancada. Guerreiro, você não vai viver com medo de amanhã. Não vai viver preso à ansiedade. Não vai viver refém daquilo que tenta te assustar. O segundo ataque é o ataque da mentira mental. Aquela voz interna que diz, você não consegue. Você não vai vencer. Você não é suficiente. Você está sozinho. Essa voz nunca foi sua. Foi um sussurro do inimigo, tentando te convencer de algo que Deus nunca disse. Mas hoje, Deus põe fim a essa mentira. A verdade de Deus é simples e absoluta. Eu sou o teu Deus. Ele não divide o título. Ele não terceiriza o cuidado. Ele não abandona no meio da jornada. Ele é o seu Deus. E isso significa que nenhuma mentira mental vai dominar seus pensamentos.
Guerreiro, receba isso profundamente. Você não é fraco. Você não está abandonado. Você não está lutando sozinho. Você não é o que o medo diz. Você é o que Deus diz. Guerreiro. Escolhido, chamado, protegido. O terceiro ataque é o ataque do cansaço mental. A exaustão sem motivo. O desânimo constante. A sensação de peso na cabeça. A dificuldade de se concentrar. Isso não é normal. É espiritual. Mas Deus diz: eu te fortaleço. E quando a força dele entra, o desgaste sai. Quando a força dele toca a mente, a confusão desaparece. Quando a força dele toca o coração, a alma respira de novo. Guerreiro. Deus está renovando você agora. O cansaço saindo, a exaustão sendo drenada, a fadiga indo embora. E a força do Espírito enchendo cada parte do seu ser. Você vai sentir o corpo leve, a mente clara, o coração em paz. Isso é Deus trabalhando. E então ele declara: eu te ajudo. Essa é uma das frases mais lindas de toda a Bíblia, porque ela revela a natureza de Deus. Um pai que entra na guerra, um pai que luta pelo filho, um pai que segura pela mão, um pai que vence o impossível. Guerreiro. Tem coisas na sua vida que só Deus pode resolver. E Ele está dizendo: eu te ajudo. Ele não está pedindo para você ser forte sozinho. Ele está oferecendo ajuda divina. Aquela área que te preocupa, Ele te ajuda. Aquele pensamento recorrente, Ele te ajuda. Aquela situação sem solução, Ele te ajuda. Aquele medo que volta todas as noites, Ele te ajuda. E Ele fecha o decreto com a chave final: eu te sustento com a minha destra fiel. Essa é a frase que sela a vitória sobre ataques psicológicos, porque ela mostra que você não está tentando sobreviver. Você está sendo sustentado. Você está sendo carregado. Guerreiro. Quando Deus te sustenta, você não afunda, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem mentalmente. A mão dele está te segurando agora, e nenhuma força do inferno consegue abrir essa mão. E agora, enquanto você ouve esta oração, algo começa a acontecer dentro da sua mente. Uma limpeza espiritual, uma reordenação, um silêncio santo entrando onde antes havia caos, uma paz entrando onde antes havia medo. A mente que antes parecia uma tempestade, agora começa a ficar em paz, porque Deus sustenta você. Guerreiro, repita em silêncio: Deus está comigo. Mais uma vez: Deus está comigo. E agora com mais autoridade: nada vai me derrubar. Porque a partir desta palavra, nenhum ataque psicológico vai prosperar. Nenhuma arma mental vai funcionar. Nenhuma flecha emocional vai te atingir. A destra de Deus te sustenta. E é essa mão que garante vitória. Guerreiro. Feche os olhos por um instante e sinta. É como se a mão de Deus estivesse sobre a sua cabeça agora, trazendo paz, trazendo força, trazendo clareza, trazendo cura. E enquanto Ele toca, cada pensamento de derrota é apagado. Cada sensação de abandono é arrancada. Cada flecha emocional é desfeita. Porque Deus está com você. E Deus te sustenta. E Deus te fortalece. E Deus te guarda. A guerra na mente termina hoje. Porque Isaías 41:10 é um decreto. Um decreto que destrói medos. Que silencia vozes estranhas. Que anula ataques psicológicos. Que restaura a mente. E agora no espírito, algo se estabelece. Um basta. Um limite. Uma linha espiritual ao redor de você. A partir deste momento, nenhum ataque mental vai cruzar essa linha. Você está coberto. Você está guardado. Você está sustentado. A paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a guardar sua mente e seu coração. Guerreiro. A guerra mental está sendo vencida. E você vai sentir isso nas próximas horas, nos próximos dias. Pensamentos mais leves, coração mais firme, sono mais profundo, paz mais constante, porque Deus está contigo e Ele não solta a sua mão. Guerreiro. Agora chegamos ao momento mais intenso desta oração.
O momento em que você não apenas ouve a promessa, mas passa a carregá-la dentro de você. O momento em que Isaías 41:10 deixa de ser um versículo e se torna um decreto espiritual escrito sobre a sua vida. A partir daqui, não estamos apenas falando sobre paz. Estamos ativando paz. Não estamos apenas falando sobre força. Estamos liberando força. Não estamos apenas falando sobre sustento. Estamos entrando no sustento de Deus. Respire fundo, porque agora, guerreiro, agora nós vencemos aquilo que tentava te vencer. As batalhas mais difíceis não foram externas, foram internas. Aquelas guerras silenciosas que ninguém enxergou. Aquelas noites em que você lutou consigo mesmo. Aquelas horas em que a mente te atacou sem pena. Mas Deus diz: eu te sustento. E agora você vai sentir isso como nunca sentiu antes. Guerreiro, coloque a mão sobre o seu peito por um instante. Sinta seu coração batendo. Esse coração já passou por guerras que muita gente não imagina. Já carregou medos intensos. Já suportou pressões profundas. Já enfrentou batalhas onde você nunca disse uma palavra. Mas mesmo assim, você está aqui. Mesmo assim, você não desistiu. Mesmo assim, você sobreviveu. Isso não é acaso, é sustento, é propósito. É a mão direita de Deus segurando você. Agora repita em silêncio estas palavras: eu não estou só. Deus ouve isso. O inferno ouve isso. Sua alma ouve isso. E cada repetição quebra mais um elo da opressão mental. Agora escute algo muito importante. Todo ataque que tenta entrar pela mente só prospera quando encontra uma porta aberta. Mas agora, com esta oração, essa porta está se fechando. E segundo a palavra, o que Deus fecha, ninguém abre. Guerreiro, feche os olhos. Sinta isso. Como se uma mão firme, poderosa, quente, repousasse agora sobre a sua cabeça. Essa é a imagem espiritual da destra de Deus te sustentando. E quando Ele toca, o medo perde força. O pavor perde fundamento. A ansiedade perde território. A mente volta ao lugar. Agora, com autoridade espiritual, vamos declarar: nenhum pensamento que não venha de Deus permanecerá em mim. Nenhuma voz estranha dominará a minha mente. Nenhuma seta mental vai alcançar minha alma. Eu sou guardado pela destra fiel do meu Deus. E agora, guerreiro, nós entramos na segunda fase da libertação mental, a fase do silenciamento do inimigo. O inimigo tem duas armas: o medo que ele tenta colocar em você e a mentira que ele tenta te fazer acreditar. Mas hoje, em nome de Jesus, nós calamos as duas armas. Ouça isso com profundidade. Toda voz de medo que te acompanhava à noite, eu ordeno agora: silêncio. Toda sugestão maligna que tentava infiltrar pensamentos de derrota, eu declaro agora: cale-se para sempre. Toda seta mental que trazia confusão, eu quebro agora. Cai por terra em nome de Jesus. Guerreiro, porque Deus disse: eu te ajudo. Não é você quem luta essa parte da guerra. É Ele. É a mão dele que empurra as trevas para longe. É a luz dele que expulsa a angústia. É a voz dele que cala o pavor. E agora, nós entramos na fase final, o decreto de vitória sobre a sua mente. Guerreiro, repita comigo em silêncio: Deus está comigo. Deus é o meu sustento. A minha mente pertence ao Senhor. Nenhuma arma mental prosperará. Nenhum ataque psicológico me dominará. Eu sou fortalecido pela destra fiel de Deus. Estas frases são golpes espirituais. Cada uma delas quebra algo no mundo invisível. Cada repetição fortalece sua alma. Cada palavra abre espaço para a paz de Deus entrar. Agora, visualiza a cena espiritual. Você está de pé. Deus está à sua direita. Que a mão dele segura a sua mão direita. Essa imagem é bíblica. Essa imagem é real. Essa imagem é poderosa. Enquanto ele segura sua mão, nada que vinha contra sua mente fica de pé. Medo, cai. Insegurança, cai. Angústia, cai. Confusão mental, cai. Ataque psicológico, cai. Sensação de abandono, cai. Vozes estranhas,
caem. Tudo o que tinha levantado guerra na sua mente é derrubado agora. E sabe por quê? Porque quem está com você é o Deus que sustenta todas as coisas com suas mãos. Guerreiro, preste atenção nesta parte. Ela é chave para a sua vitória. O medo não sai quando você fica mais forte. O medo sai quando você entende quem está te segurando. É por isso que Deus não disse: não temas, porque você é forte. Não temas, porque você é capaz. Ele disse: não temas, porque eu sou contigo. A vitória não é sobre o tamanho da sua força, é sobre o tamanho da mão que te segura. E agora, no espírito, você está sendo levantado. Deus está te puxando para cima, acima do medo, acima da ansiedade, acima da opressão mental, acima do pavor da noite, acima das guerras internas. Você está sendo colocado em um lugar de paz. Deus te sustenta, Deus te fortalece, Deus te guarda, Deus te levanta. Agora, guerreiro, respire fundo. Sinta a paz que entra. Sinta o medo que sai. Sinta o peso que se dissolve. Sinta a presença de Deus descendo sobre você. E Deus libera mais um decreto. Nenhum pensamento vai te dominar. Nenhuma seta mental vai te ferir. Nenhuma palavra maldita vai te atingir. Eu sou contigo, guerreiro. Esta guerra mental termina hoje, porque Deus tomou o lugar que o medo ocupava. E onde Deus entra, o medo é expulso. Agora, com autoridade, declare a última frase desta oração. Eu estou seguro na mão de Deus. Diga de novo. Eu estou seguro na mão de Deus. E agora, a frase final que sela tudo. Nada poderá me derrubar, porque Deus me sustenta. Guerreiro, a paz está sobre você. A vitória está decretada. E a guerra mental acabou.